Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje iremos falar sobre a analogia horror chamada de O que acontece depois da morte. Tudo se inicia com uma garota. Ela aparentemente está em um tipo de campo e ela está observando algo, um tipo de criatura. De repente, nós vemos que a silhueta dessa criatura estranha se transforma na de um cavalo. E com isso, a garota começa a se aproximar, pouco a pouco. Quando ela finalmente olhou para a criatura, ela viu a face de simplesmente uma figura de um cavalo totalmente assustador. E com isso, a tela volta para a garota e começa a passar várias coisas na tela, como se fosse algum tipo de glitch, onde rapidamente nos é mostrado esta garota só que em forma de esqueleto, e também as suas mãos esqueletas tocando em algum tipo de prato. Com isso, novamente nos é mostrada a garota, e ela mais uma vez está observando a criatura. Então nos é mostrado uma mensagem. Que diz: esta coisa está me observando. Sinto este frio. Eu preciso acordar. Com isso já podemos ter muitas perguntas. O que é essa criatura e por que está observando a nossa protagonista? Talvez tudo isso seja apenas um sonho? Vamos continuar. E no final de tudo, nós vemos que essa criatura aparentemente ataca a garota. E aparece mais uma vez outra mensagem que fala: um corpo sem vida pode ser revivido? E com esse fim, o próximo vídeo começa. Ele já começa falando várias coisas. O que acontece depois de sairmos dessa dimensão? Nossa concha humana permanece viva, enquanto a nossa alma é julgada e enviada para onde ela pertence? Ou pelo menos é assim que pensamos. E com isso nos é mostrado o título dessa analogia horror: O que acontece depois da morte. Com isso vemos a garota e ela está em vários tipos de aparelhos médicos e nos é falado: Elizabeth Orison é adequada para o transplante de ondas cerebrais da criatura S006. A operação de eletrochoque. Agora novamente nós vemos aquela garota, que agora sabemos que o seu nome é Elizabeth, e ela começa a receber vários tipos de choques, que a fazem levar de volta para aquele local de antes. Assim que Elizabeth abre os olhos, ela vê um mundo todo branco, e na sua frente há apenas uma coisa: uma porta vermelha. Então, ela se abre. Com isso nos é mostrado uma criatura, que começa a falar com Elizabeth. Ele fala que ela está perdida e que tem alguém tentando controlá-la. Por último, que ela está no limbo. E com isso, nos é mostrado alguns tipos de documento. 15 de janeiro de 1997. Experimento S006. Altura 2,5 metros. O SO06 é uma criatura criada a partir da metade do cérebro de um cavalo que estava em estado vegetal. A SOO5 começou a ter um formato de um corpo em decomposição quando nele foi colocado metade de um cérebro de um cavalo. Seu corpo começou a sofrer modificações e as orelhas ficaram mais compridas.
A S006 está em observação conectada à matriz-mãe. Anotações. Essa nova criatura está enfrentando complicações e não está conseguindo se manter viva por mais algum tempo. As funções transferidas para esse ser não parecem estar funcionando como esperado, o que pode afetar o andamento do projeto. Também conseguimos ver a ficha da nossa protagonista, da Elizabeth. Nome: Elizabeth Orison, 20 anos, estado do corpo: em coma. Principal causa: falta de oxigênio. Elizabeth foi aprovada para o transplante de ondas cerebrais. Seu corpo está em coma há 2 semanas. Data de transplante para as ondas cerebrais. E um pouco no canto nós podemos ver 31 de 1997. E além de tudo isso, há uma foto do que seria essa possível criatura. E após isso, nós vemos que a tela fica preta e aparece para a gente simplesmente uma data, 24 de outubro de 1997. O S006 foi realocado para a sala cinza. Ele está inconsciente há 10 minutos. Não vai durar muito, as ondas cerebrais estão desligando. E com isso, nós vemos um ser. Provavelmente essa criatura estranha é o tal experimento, onde nós vemos que ela está simplesmente presa. E com isso, continua. E com isso nos é mostrado uma palavra: carnívoro. E novamente nos é mostrado novas anotações. S006 demonstrou uma incrível habilidade em montar quebra-cabeças infantis. Considerando que tem apenas metade do cérebro de um cavalo e 20 minutos de consciência, fizemos um teste. Colocamos um prato de plantas e outro de porco. S006 devorou o segundo prato. Esse teste foi realizado em 3 dias, em momentos diferentes. O único alimento que chamou sua atenção foi a carne de porco. Com isso, queremos verificar se a S006 é carnívora. S006 será mantido em segurança na sala cinza. A equipe CA e SICA colocarão mais ferramentas de segurança. Com isso, agora nós vemos simplesmente um jornal. 3 de novembro de 1996. Cadáveres desaparecidos? Ontem, 2 de novembro de 1996, foi relatado o desaparecimento de cerca de 40 cadáveres, todos eles do necrotério do Hospital Salud Omen, administrado pela SICA, Centro Alternativo de Pesquisa Científica. As famílias dos corpos exigem justiça por esse fato. Várias pessoas se manifestaram-se em frente ao hospital, com faixas anunciando que a SICA é a culpada por tudo isso, vendendo os corpos para mercados ilegais. E com isso nós vemos a Elizabeth e ela abre os olhos. Ela está em uma sala de jantar e na mesa há várias carnes. Então uma criatura começa a conversar com ela. A criatura diz para Elizabeth acordar, e simplesmente a gente vê a Elizabeth naquele estado de antes acordando. E agora iremos iniciar o próximo episódio. Este episódio será totalmente diferente dos outros, já que ele é um live action e não animação. O título é Uma Cena com a Morte. Nós vemos a Elizabeth e ela está naquela sala de jantar. Ela começa a tentar olhar em volta e olha para o seu prato. Enquanto ela está olhando para o prato, alguém se aproxima e começa a comer aquelas carnes na sua frente. Ela fica observando enojada e vê essa chance para tentar esconder uma faca. Então nós vemos o rosto da criatura que está comendo, onde ele fala para Elizabeth comer um pouco. Então ela come. E assim que termina, com a Elizabeth tendo comido aparentemente a carne desse ser. Bem, agora vamos para o que eu entendi e a minha teoria. Basicamente, a minha teoria se consiste que a Elizabeth foi sequestrada em algum momento da sua vida.
e acabou se tornando um tipo de cobaia para vários tipos de experimentos malucos de alguns tipos de cientistas daquela empresa chamada Sika, onde a gente viu que ficou responsável por desaparecimentos de vários tipos de cadáveres, supostamente. E com isso, a Elizabeth acabou sendo pega por essa organização para sofrer vários tipos de maus tratos e experimentos, onde não dá para saber exatamente o que eles querem com esses experimentos, se eles querem transformar em uma criatura ou algo além, já que a gente viu que se consistia em basicamente tentar trocar o cérebro de um ser humano em um cérebro de um animal, sendo ele um de um cavalo. Talvez seja esse o objetivo, ver se uma pessoa consegue sobreviver por muito tempo com um cérebro diferente, não dá pra saber exatamente. Agora, sobre as visões que ela fica tendo quando fecha os olhos, provavelmente são coisas da mente dela. Como exemplo, lá no início, a gente viu que ela estava vendo a forma de um cavalo na sua frente, naquela floresta, só que de repente essa forma é totalmente modificada para um tipo de criatura totalmente humanoide, onde aparentemente essa criatura foi uma das antigas vítimas desse experimento, onde nós tínhamos visto que essa criatura estava presa. Então é bem provável que a Elizabeth já tenha visto essa criatura antes e por isso estava com ela na cabeça, sonhando com ela. E após tudo isso, a Elizabeth se vê se encontrando com outra criatura, onde aparentemente é a morte. E após isso, a Elizabeth simplesmente se vê em uma situação totalmente diferente, ou novamente naquele tipo de alucinações que ela já tem. Dessa vez, ela está vendo aparentemente a morte em pessoa e a convida para comer. E nas suas alucinações, ela acaba comendo a própria morte. Essa seria a minha ideia central número 1, onde basicamente a Elizabeth está passando por vários tipos de experimentos e tendo vários tipos de alucinações do que ela está vivendo. Mas com isso, não se responde muitas perguntas, como exemplo, qual era aquela criatura que estava avisando a nossa Elizabeth que alguém queria controlá-la e também que pediu para que ela acordasse? Talvez seu subconsciente ou simplesmente é outra vítima? Outra ideia que eu também teria de teoria é que a Elizabeth já está morta e que o experimento se consistia em trazê-la de volta à vida, já que a gente viu naqueles cartazes onde fala que corpos estão desaparecidos de cadáveres. Talvez um desses corpos seja o da Elizabeth e eles estão a revivendo, onde também seria muito interessante se essa organização estivesse tentando descobrir como voltar à vida, como reviver pessoas, onde nessas várias tentativas eles acabaram criando um monstro, sendo aquele monstro que foi mostrado para a gente que estava preso. Mas a questão agora é, o que irá acontecer? Essa saga ainda não terminou, esta minissérie ainda está sendo feita pela criadora, então tem muitas coisas ainda que podem ser adicionadas a essa obra, que façam sentido mais na história. Bem, isso foi o que eu consegui entender, que vocês podem ver que não foi muito, já que é bastante confuso tentar entender o que está acontecendo nessa obra, mas eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra e quais são suas teorias, quem sabe a de vocês façam mais sentido do que a minha. Eu gostaria de pedir para vocês irem na conta do criador, ver o vídeo dele, que é muito bom, vale muito a pena para que tenha mais views e principalmente para que ela continue com essa obra. Por favor, também deixe um like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse e também escreva algum comentário para ajudar a engajar o vídeo. Gente, por favor, vá no meu Instagram, o Kizono, lá eu posto várias coisinhas aqui sobre o canal, sobre a comunidade, etc. Mas bem, chegue blá blá e tchau!